Entrevista coletiva de Dorival Júnior, o Corinthians venceu, então deixa o teu like, te inscreve, me ajuda aí, bora ver! Sobre o jogo ainda, sobre a atuação do Corinthians, mas eu queria abordar um tema. O Matheus Pereira, jogador do Fortaleza, desembarcou há pouco em São Paulo, vai ser jogador do Corinthians. Queria entender se foi uma sugestão sua, a contratação, e como você pretende encaixá-lo no meio campo do Corinthians. Obrigado. Desculpa, eu não vou falar nada a respeito do atleta. A partir do momento que ele esteja legalizado, aí sim. Mas até então, eu acho que a gente tem que ter cautela e no momento certo, no momento adequado, se anunciado, com certeza aí eu falarei alguma coisa. Dorival, boa noite. Marco Belo, da Rádio TMC, aqui. Eu queria que você falasse sobre a troca que você fez no intervalo do Carrillo com o Charles, que mudou o sistema do Corinthians, facilitou um pouquinho para o segundo tempo, por favor. Bom, eu acho que nós tivemos uma saída de bola um pouco mais dinâmica. O Charles começou a infiltrar um pouco mais, buscando um pouco mais os espaços que estavam acontecendo. Com isso, nós provocamos um distanciamento dos dois volantes deles e pudemos aproveitar em muitos momentos. Tanto é que nós tivemos, se não me falha a memória, aí uns 10, 12 escanteios, mais ou menos. Eu acho que isso muito em razão do trabalho de infiltração que foi feito. Nós não ficávamos apenas buscando os movimentos de aproximação com o homem da bola, mas, acima de tudo, de ataque à profundidade. Eu acho que esse foi um fator importante. Fez com que nós tivéssemos um volume, tivéssemos criação, tivéssemos boas possibilidades de jogarmos pelos lados do campo. E é natural que, com tudo isso, nós tivemos, no primeiro tempo, uma dificuldade de finalização. Fato esse que não aconteceu no segundo, saindo o primeiro gol. É natural, tivemos um pouco mais de equilíbrio, tranquilidade, mas a equipe se manteve postada, muito bem postada, ao longo dos 90 minutos. Rara exceção, né, na segunda parte do primeiro tempo, onde nós tivemos ali uma pequena caída, mas foi muito pouca. Eu fico feliz por ser uma primeira partida, com todos os comportamentos sendo respeitados, a equipe criando como criou, buscando gol a todo momento. Eu acho que foi um fator importante para a gente. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Sobre essa parte tática, eu queria te ouvir sobre a importância dos dois laterais, né? Isso eu acho que desde o começo da sua passagem, Mateuzinho e Matheus Bidu têm se tornado opções ofensivas e parece que contra adversários que jogam com a linha mais baixa, isso fica ainda mais explícito hoje. As principais chances do Corinthians participaram dos dois, né? Ou passaram pela participação dos dois. Queria que você falasse dessa sua ideia de soltar muito os laterais, não ter pontas muitas vezes e espetar os dois, o quanto tem sido importante para o clube, principalmente num jogo como o de hoje. Bom, o não ter pontas é em razão da maneira como foi montada a nossa equipe. Nossa equipe foi montada para jogar por dentro, então eu tenho que tentar explorar de alguma forma os flancos, os lados do campo em determinados momentos. Nós, às vezes, fazemos saídas com 4 homens, ora com 3 homens, para que a gente possa dar liberdade. Depende muito da reação da equipe adversária. Então, a gente faz as alterações dentro da própria partida. Só que isso é muito bem treinado. Eu acho que esse é um fato importante. A última partida do Maracanã, o gol do Yuri saiu justamente de um momento em que o Matheus se viu livre, uma inversão de bola, o domínio, a bola atravessada, Yuri atacando espaço, fazendo um belo domínio e a definição. Eu acho que isso daí foi usado ao longo do tempo, ao longo de todo esse processo que nós tivemos. Em alguns jogos tivemos sucesso, em outros não tanto, mas, de um modo geral, é o que nós tivemos, foi o que nós tínhamos, talvez, de melhor em todo o processo que nós tivemos aí, desde a nossa chegada. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante, mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. Dorival, aqui Rafael Esgrilles, Energia 97, você falou dessa vitória tranquila, né, de alguns destaques, né, então o Gustavo Henrique foi eleito como o melhor jogador pela transmissão oficial da partida e também do torneio, mas tem um termômetro que se chama Breno Bidon. Desde o ano passado, a evolução desse jogador, a hora caindo pelo lado direito, no segundo tempo ele ficou mais na parte centralizada, tendo mais espaço. Queria que você falasse da importância do Breno Bidon, e é claro, quando você tem um destaque, vários clubes ficam de olho nesse jogador. Você teme perder o Breno Bidon, até porque o Flamengo está de olho, outros clubes estão de olho, essa questão do Bidon também para o futuro, por favor. Eu acho que se estão de olho é com merecimento, por aquilo que ele produziu no ano passado, vem fazendo novamente, espero que ele continue assim. O jogador, ele mostra ou demonstra maturidade a partir do momento que ele encontra uma regularidade na carreira. É um jogador que tem liberdade de movimentos. Eu falava para vocês que eu nunca vi o Bidon como um segundo volante, como todos pontuavam. Para mim, ele sempre foi um meia, e com liberdade ele chega, ele sabe fazer gols, ele tem troca de passes na frente da área, ele tem bolas em que ele pife um companheiro, ele tem assim coisas muito positivas, né, tanto defensiva quanto ofensivamente. Isso é importante para um jogador desse nível. Eu acho que ele vem vivendo um momento muito bom.
tem ainda possibilidades de um crescimento muito grande. Eu acho que ele está num processo ainda de formação, encontrando a sua melhor condição. É um jogador muito importante, eu sou sincero com vocês, não gostaria de perder nenhum jogador, até porque agora só que eu vou começar a ganhar alguns deles. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para que possamos ter um bom elenco ao longo do ano. Esse é o nosso grande desafio. Dorival, boa noite. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. O Corinthians é o atual campeão paulista, né, e começa essa temporada com vários desfalques, e tem um calendário bastante cheio, né, de competições e tal. Queria que você falasse como que vocês vão tratar esse Campeonato Paulista, que é tão traiçoeiro, né, com poucas datas, principalmente para os clubes grandes, é tão difícil. Como é que vai ser tratado, precisando equilibrar, né, esse calendário apertado, com competições mais importantes, mas sendo o atual campeão, como é que vocês vão balancear isso? Obrigado. Acho que essa palavra que você citou é correta. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta foi a equipe campeã da Série C do ano passado, uma equipe qualificada, não conseguiu inscrever jogadores que foram contratados, porém manteve a estrutura da equipe do ano anterior. E mesmo assim nós fizemos um jogo onde tivemos merecimentos pelo resultado. Eu espero que não paremos nesse instante, pensando que as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Teremos aí 3 clássicos seguidos e isso será já um diferencial, até porque a partir da 5ª partida nós podemos estar numa situação bem complicada. Eu acho que isso daí nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela ainda existe. Dorival, tudo bem? Aqui atrás, ó. Aqui nas câmeras, tudo bem? Prazer, tudo bem? Rodrigo Vessoni. Dorival, hoje você tinha praticamente 18 jogadores só de linha, né? E trouxe todo mundo que você tinha, claramente muitos problemas, e o elenco encurtou. Eu queria que você falasse dos primeiros dias com a convivência do Marcelo Paz, o que foi passado, porque ele deixou claro na coletiva a necessidade de enxugar folha, de diminuir gastos, de não gastar mais do que arrecada. Eu queria saber de você com ele, como foi essa conversa, e, ao mesmo tempo, equalizar uma situação como essa, de um calendário muito cheio, e que hoje, por exemplo, tudo que você tinha, você trouxe, tanto que você chamou às pressas 3 jogadores da Copinha para poder preencher banco. Então, como equacionar os 2 lados da moeda e esses seus primeiros dias com o Marcelo Paes, por favor. Obrigado. Bom, eu acho que tem sido importante. O Marcelo é um cara que conhece muito bem o mercado, conhece a administração de um clube como ninguém, por ter feito um belo trabalho no Fortaleza, um trabalho muito consistente e reconhecido por todos. Eu acho que todos vocês sabem o potencial que ele tem. Nós, com certeza, teremos aí um processo em que nós estamos buscando atletas, e isso nós não escondemos, temos os nossos limites de gasto, isso eu não posso me furtar a ter o entendimento daquilo que o clube possa fazer e saber até onde nós possamos atuar. Nós estamos trocando informações quase que diariamente, ele está ativo no mercado, vai continuar. Esse processo é um fato natural, já era para a gente ter tido um passo um pouquinho à frente, mas por tudo aquilo que aconteceu no ano anterior foi muito difícil. Nós chegamos ao final do ano ainda incertos de tudo que poderia acontecer. O clube está começando a ter um respiro, né? Eu acho que financeiramente, em razão de tudo o que vem acontecendo, está procurando cumprir de uma maneira correta com todos os fornecedores que tenha. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, que começa a destacar essa condição do Corinthians, poder alcançar uma recuperação em todos os aspectos. E nós vamos fazendo o trabalho Lá tá, pessoal. que nos compete. Hoje nós iniciamos com 3 garotos da base, mais 4 entraram ao longo do processo. São 7 jogadores. Eu acho que isso é um detalhe muito importante para todos nós que fazemos parte desse momento da equipe, tendo consciência que nós precisamos reforçar. Teremos muitas competições ao longo desse período. Temos que colaborar em todos os sentidos, de todas as formas. Ter o entendimento do momento adequado, do momento certo, para que possamos ter esses jogadores, mas sempre na expectativa de que possam chegar o mais rápido possível para que sejam preparados aí, até porque as competições não param, ao contrário, estamos já caminhando
para um final de mês aí, onde nós teremos um aperto muito grande, tanto em Campeonato Paulista, estreia de Brasileiro, e na virada do mês, um jogo muito importante para o clube. Então, nós temos que ter essa consciência, a preparação e a concentração necessárias para que tenhamos aí um início dentro de uma condição lógica e com aquilo que todos nós esperamos, né? Tanto torcida como diretoria, atletas e comissão técnica. Dorival, tudo bem? Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Você falou agora há pouquinho sobre voltar a receber alguns jogadores de volta, poder contar com alguns jogadores. Então eu queria saber inicialmente sobre 3 jogadores, o Yuri Alberto, o Memphis e o Ranieri. Como estão fisicamente e se já existe alguma previsão para eles voltarem ao time? Obrigado. Bom, estão iniciando o processo de... Nós chamamos, né, desse intervalo entre estar à disposição e a saída do departamento médico. 2 deles, um ainda não, ainda em processo de recuperação, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Não sei se o teremos em campo ao longo dessa semana, eu espero que sim, mas Yuri e Ranieri já estão um pouquinho mais adiantados. Eu não consigo hoje definir em que momento eles estejam de volta. Vamos ter o cuidado possível para que, principalmente, o trabalho feito com o Ranieri, a gente não perca daqui a uma semana, 10 dias ou 15, como vinha acontecendo. Ele vinha saindo do DM para jogar, saindo do DM para poder jogar. Isso é prejudicial à equipe, principalmente ao atleta, e nós nunca estamos com esse jogador total ou plenamente recuperado. Por isso que eu não quero mais que fiquemos nessa transição, ao contrário, a partir do momento que saia, em definitivo, para que o tenhamos em condições de uma sequência de jogos. Boa tarde, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Eu gostaria de saber se você pretende fazer um rodízio na equipe nesse início do Campeonato Paulista, tendo em vista, como você mesmo já disse há pouco, o início do Campeonato Brasileiro e também o jogo super importante aí na Supercopa contra o Flamengo. Obrigado. Nós não temos outro caminho. Nós jogaremos quinta, 2 dias e meio depois, uma partida contra um clássico. Então, nós não temos outro caminho. Não tem condições de jogadores que estão voltando com tão pouco tempo de recuperação, de uma teórica férias, estarem jogando em sequência. Fatalmente vai acontecer na segunda, na terceira ou na quarta rodada situações de lesões. Então, a partir de amanhã, a gente começa a ter uma avaliação mais segura dos atletas e a percepção daquilo que possamos ter para o jogo da quinta. Dorival aqui. Boa noite. Boa tarde. Camila Fachela, da Rádio Coringão. Eu queria saber, na sua avaliação, sobre os gols anulados, se você considera que foram devidamente anulados pela arbitragem. Obrigada. Olha, uma situação importante. Nós falamos que tivemos uma grande arbitragem aqui hoje. A Daiane, né? Daiane, o nome, correto? Está de parabéns, deixou o jogo correr. Faltas pequenas, passou por cima tanto de um lado quanto do outro, então não há motivos para que justifiquemos qualquer situação em razão da postura que ela teve. Espero que ela mantenha isso, naturalmente, possa evoluir, possa crescer ainda mais, mas uma arbitragem que deixou o jogo fluir, correr. Nós tivemos um espetáculo muito mais dinâmico do que em outros momentos, com outro tipo de arbitragem. Eu não sei ainda os gols, se foram corretamente anulados ali. Não deu ainda para fazer uma avaliação. Mas, por outro lado, eu acho que na grande maioria dos lances ela foi muito feliz e teve uma arbitragem importante para uma mudança do futebol brasileiro, que eu acho que é fundamental. Eu acho que esse tipo de postura deve ser repetido e ainda melhorado. Boa noite, Dorival, aqui, José Eduardo da Agência Timão. Primeiramente, parabéns pela vitória. E sobre o Pedro Raul, um dos atletas que voltou de empréstimo e o único a integrar o elenco, né? Está treinando com o elenco. O que esperar do Pedro Raul para essa temporada, retornando à equipe do Corinthians? Quem vai dizer é ele, quem vai me dar a resposta é ele. Acredito que ele possa fazer um grande ano, que se prepare o máximo possível. O Pedro
teve uma carreira em que, para mim, ele ainda não atingiu o limite dessa condição. Ele ainda pode evoluir, ele pode crescer. Pontuei isso a ele. Eu espero que ele encare esse ano aí como um ano de uma arrancada na vida dele, na carreira dele. Não que já não tenha feito um bom trabalho em outras equipes, em outros momentos, não é isso que eu estou falando, só que eu acho que ele pode ainda bater muito mais acima daquilo que aconteceu. Eu espero que ele se dedique, se entregue em trabalhos para que os resultados possam acontecer. Boa noite, Dorival. Thiago Lima, Portal.360 Dimensão Esportiva. Eu queria falar sobre os meninos que saíram do grupo da Copinha e vieram treinar no profissional. Um deles, inclusive, jogou hoje. É o Gui Amorim, o Luiz, o Bahia e também o João Vitor. Como que foi essa introdução deles? Se tem algum outro jogador que está no grupo da Copinha que você está de olho? E como que foi a transição deles para o profissional nesse momento que eles vieram treinar agora? Bom, nós liberamos para a Copinha porque eles vinham trabalhando com o nosso grupo. Nós os liberamos imaginando que nós seríamos um grupo completo com todos os jogadores em condições. Não imaginávamos que logo no início dos trabalhos teríamos 6 jogadores fora de combate, né? Isso aí para a gente foi um prejuízo muito grande. A partir desse instante nós tivemos que trazer esses atletas. Estávamos com carência, inclusive, para montarmos treinamentos. Então, não tínhamos uma outra opção que não fosse a que nós tomamos, de trazê-los aí no meio da semana para que voltássemos a tê-los em trabalhos. Boa noite, Dorival. Amanda Alves, da Web Rádio Gol de Placa. Bom, o Romero, considerado um ídolo no clube, se despediu nessa temporada. Como você avalia a importância dele no elenco, no período que vocês trabalharam juntos? Desculpa, o início eu não... O Romero, considerado um ídolo no clube, se despediu nessa temporada. Como você avalia esse período que vocês trabalharam juntos? Olha, eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande pela história do Romero. Foi um jogador importante para a gente no ano anterior. Ele talvez não tenha sido tão aproveitado quanto quisesse e talvez merecesse. Eu reconheço isso. Porém, nós tivemos muitas dificuldades ao longo de todo o nosso processo, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que em muitos jogos nós tivemos uma situação muito difícil, muito complicada. Eu gostaria de ter dado mais oportunidades ao Romero, não consegui fazê-lo. É um jogador que deixa uma história muito bonita aqui dentro do clube, tem que ser enaltecido, reconhecido. E, acima de tudo, cabe aqui um agradecimento de todos nós por tudo aquilo que ele deixou, não só em campo com resultados tecnicamente, mas, acima de tudo, também fora, fazendo um trabalho muito importante dentro do grupo. Tanto é que era um dos capitães da equipe, sempre o foi, e eu acho que teve aí uma passagem que dificilmente vai ser esquecida por tudo aquilo que ele realizou nesse período. Boa tarde e noite, Dorival, Matheus Gonzi. Primeiramente, parabéns pelos títulos do ano passado, pela vitória de hoje. Meu pai, inclusive, teve o prazer de ser treinado pelo seu tio Dudu, lá no Londrina, na década de 80. Então, para mim é um prazer estar falando com você, parabéns. Eu queria saber, no final do jogo, eu estava na resenha com o Gustavo Henrique do Bidu, que eles estavam falando que o gol foi do Gustavo Henrique, mas o Bidu falou que desviou a bola. Eu queria saber de você, se teve alguma resenha dessa no vestiário, e se não teve, qual a sua opinião? Foi gol do Gustavo Henrique ou gol do Bidu? Com aquela altura lá, ele ia pegar a bola? De maneira nenhuma. Não, eu acho que é importante ressaltar o trabalho que está sendo desenvolvido em relação a bolas paradas, ao estudo dos adversários, aos posicionamentos que nós estamos encontrando dos nossos principais atacantes em bolas paradas. Temos feito gols que foram fundamentais, tanto no ano anterior quanto já nessa abertura de Campeonato Paulista. Fruto de muito trabalho, muito treinamento, muito estudo em razão do posicionamento das equipes adversárias, as nossas desmarcações, assim como tem acontecido também, ao contrário, defensivamente. Nós temos estudado muito adversários, sofrido poucos gols, pouquíssimos gols de bolas paradas, e eu acho que isso tem sido um ponto muito positivo do nosso trabalho ao longo de todo esse processo. Foram muitas as partidas que não tomamos gol, não sofremos gols, e eu acho que esse foi um fator que nos ajudou bastante
no ano anterior, fazendo com que a nossa equipe pudesse passar por um campeonato tão difícil e complicado como foi no ano de 2025, com uma certa tranquilidade, mesmo nos faltando muitas coisas ao longo de todo esse processo. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Tá aí a coletiva do Dorival Júnior, técnico do Corinthians. O Corinthians venceu a Ponte Preta pelo placar de 3-0. Pessoal, deixa o teu like, te inscreve. Isso ajuda muito o canal a crescer. O canal é pequeno, então vamos lá, corintianos. Ajuda a gente. Estamos precisando. Dá essa força. Conto com vocês. Tchau, tchau. Fui.